No vídeo de hoje eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem fé? Você tem fé? Você tem uma fé incondicional? Você crê genuinamente que Deus pode fazer tudo, que Deus tem todo o poder? Ou você limita o poder de Deus? Você limita o poder de Deus? Gente, isso não é uma ofensa. Isso é uma pergunta sincera. Porque na própria Escritura, Deus ele fala: por acaso as minhas mãos estão mirradas? Por que eu estou falando isso? Hoje eu quero dividir com vocês uma leitura que se encontra em Ezequiel 37. Uma leitura muito conhecida, muito pregada. Vocês devem conhecer muito bem. Ezequiel e o Vale de Ossos Secos. No texto, eu acho muito bonito a postura do profeta Ezequiel. Deus transporta Ezequiel para um vale de ossos secos. E é interessante que o texto deixa bem claro, ele faz questão de deixar uma ênfase na palavra sequíssimos. Preste atenção, um vale de ossos secos, é claro que já está muito seco, mas a Bíblia deixa bem claro que estava sequíssimos. Obviamente, o profeta queria chamar a atenção, porque nada que está escrito nas Escrituras está escrito por acaso. O profeta Ezequiel estava passando por um momento difícil. Por quê? Na época que ele escreveu, Israel não existia mais. Israel tinha sido destruído pela Babilônia. Nabucodonosor tinha destruído Israel e tinha levado os judeus restantes cativos para a Babilônia. E Ezequiel estava no meio deles. E não somente isso. Uma das coisas que mais destruía, entristecia Ezequiel, é que Israel, o povo de Deus, o povo judeu, estava extremamente imoral. Estava totalmente entregado a todo tipo de devassidão, pecado, imoralidade, idolatria, tudo que não presta. E isso entristecia o profeta. Sua família estava entregue a tudo que não prestava. E eu creio que no seu íntimo e no seu interior, o profeta de alguma forma não tinha esperança em relação ao próprio povo. Muitas das vezes acontece isso com a gente. Pessoas que a gente ama estão entregues a uma má conduta, a um mau hábito, e é tão repetitivo que de certa forma a gente perde a esperança que aquilo possa ser diferente. E aconteceu isso com Ezequiel. Eu creio que ele já estava desesperançoso. E Deus pega ele, leva ele para esse vale, transporta ele para lá para ensinar algo para ele. E fala para ele, mostra para ele aqueles ossos secos, sequíssimos, ou seja, sem esperança, e pergunta: pode esses ossos, esse vale voltar a ter vida, né? Algo assim. E essa parte que faz o profeta Ezequiel ser um homem diferenciado. E é isso que eu quero chamar a atenção para vocês nesse vídeo. O profeta Ezequiel não diminuiu o poder de Deus. Apesar dele trazer em si, talvez, um desânimo, uma desesperança muito grande, uma falta de esperança acerca desse fato, ele não diminui o poder do nosso Senhor. Ele vira para Deus e fala: tu sabes. Aí Deus vira e fala: profetiza sobre o vale. E é isso que eu quero dizer para você. Profetiza. Profetiza. Profetiza sobre o seu filho que você acha que não tem mais esperança. Profetiza no seu casamento. Profetiza na sua saúde. Profetiza pelas pessoas. Ore, profetiza pelos cristãos que estão sofrendo na Nigéria. Profetiza. Porque o impossível é com Deus. Só que o inimigo, astuto que é, sabe que se você profetizar, não como um poder pessoal, porque isso não existe, todo mundo é fraco, sem Jesus nós não podemos fazer nada, o próprio Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Então, Satanás sabe que não é com você, que se você profetizar, o negócio é com Deus, e Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Então eu quero pedir para você hoje: exercite a sua fé, profetize. William, eu estou fraco, profetize. William, eu não estou orando, volte a orar, volte a profetizar. Não limite o poder de Deus, as mãos do nosso Senhor não estão encolhidas. Então eu quero fazer esse vídeo hoje para você exercitar a sua fé. Exercite a sua fé, faça como Ezequiel, não diminua o poder de Deus.
Jesus, em seu ministério, eu não lembro exatamente se era leproso, uma hora uma pessoa chega nele e fala, é possível? Aí Jesus olha e fala assim, é possível? Tudo é possível ao que crê. Jesus fala, se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, fala que esse monte vai para cá, de cá para colar, e nada vai ser impossível. Mas fé, irmão, veja bem, fé não é uma varinha mágica. Não existe oração poderosa. Isso é papo, ensinar a gente errado. Vou fazer uma oração poderosa. Não. Poderoso é o Deus que escuta a oração. Se coloque no seu lugar de homem, mas profetiza. Profetiza. Em Hebreus, capítulo 11, o escritor aos Hebreus faz uma lista muito conhecida, que são os famosos heróis da fé. E ele cita personagens do Velho Testamento. E ele fala, pela fé, Abel fez tal coisa. Pela fé, Abraão fez isso. Pela fé, Davi fez isso. Pela fé, e vai falando. Pela fé, Jefté, Gideão. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Fé em quem que aqueles homens tinham? Fé no Messias, fé em Deus, fé no Messias. Tenha fé. Por que eu estou deixando isso bem claro? Fé no Messias? Porque muitas pessoas não conhecem o Messias. Eu estou para dizer que 90% das igrejas só conhecem o Jesus que é pregado, o Jesus que o pastor ensina, o Jesus que o missionário ensina, que o evangelista ensina, mas ele mesmo nunca leu o Novo Testamento. Isso é gravíssimo. Você conhece Jesus pelo que falaram dele, você nunca foi lá e leu o que Jesus estava falando, o que Jesus fala. Eu sei que isso é meio absurdo. Por que eu estou deixando isso, eu estou ressaltando isso? Porque os dias estão maus, as pessoas estão muito analfabetas de Bíblia. Pessoas alfabetizadas não lêem as Escrituras. E isso é muito sério, porque Jesus diz, se você tiver fé e pedir, vai acontecer. Só que o apóstolo Tiago fala, você pede e não recebe, porque pedis mal, para gastar com seus próprios deleites. Veja bem, o compromisso com Jesus é fazer a vontade do Pai dele, e que você faça a vontade dele, para que do mesmo jeito que ele é um com o Pai, você seja um com ele. Dessa forma você vai ser um com o Pai. Então é óbvio que você tem que pedir coisas que estão debaixo da vontade de Deus, e pode ficar tranquilo, Deus quer que você tenha muitas coisas legítimas, mas eu tenho que deixar isso bem claro, porque hoje em dia o nível de imoralidade, insanidade está tão grande, que tem pessoas, homens pedindo esposas de irmãos, mulher casada, e mulher pedindo marido de irmãs, gente pedindo o emprego do outro. Obviamente Deus não vai receber essa oração. Você tem que pedir aquilo que edifica a sua alma. Pede pela sua família, pede pela sua vida espiritual. Mas o principal hoje que eu peço para você é duas coisas. Primeiro, leia as Escrituras. Leia os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia. E segundo, exercite a sua fé. Porque é bem claro, vós sois salvos pela graça, mediante a fé. A fé em quem? No Filho de Deus. E a fé é um dom de Deus. Então, exercite a sua fé no Filho de Deus. Fale com Jesus. Ore, converse, interceda, exercite. O seu papel é só falar. Quem vai fazer o vale de ossos voltar à vida vai ser o Mestre, vai ser o nosso Senhor Deus. Então, o seu papel vai ser apenas exercitar a sua fé. Fale, não permita que o inimigo te silencie. Nesse momento, se você estiver até aqui no vídeo, ele vai estar te lembrando de um erro seu, falando que você não pode, que você fez isso, que você passou da conta, que esse pecado não dá. Ele vai inventar um monte de mentira, e você vai confundir a voz dele achando que é os seus pensamentos, mas é ele, e ele é mentiroso. O sacrifício de Jesus na cruz paga por todos os seus pecados. Você diante de Deus está limpo se você crê em Jesus Cristo. Porque quando Deus olha para você, ele vê o Filho dele. Porque se ele olhar para você, obviamente não vai dar muito certo, porque Deus é santo. Mas crê em Jesus Cristo, creia no que ele disse que ia fazer, creia no que ele fez. Você vai dar mais atenção para os pensamentos ruins, para as setas do inimigo, ou pelas verdades das Escrituras. Só que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, você não vai saber o que Jesus prometeu. Então, quando esses pensamentos ruins vierem, você não vai ter como combatê-los. Então, leia as Escrituras, leia o Novo Testamento, exercite a sua fé, que você vai ver se a sua vida não vai mudar e a vida dos seus. Deus abençoe e fiquem com essa palavra.